Querido irmão, querida irmã, para esta sexta-feira, depois da Epifania, nesse dia 7 de janeiro de 2022, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas, capítulo 5, do versículo 12 ao 16. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, mais um leproso ranceniano aproxima-se de Jesus para lhe pedir a cura. O mestre, sem medo de se tornar impuro, assim eram vistos os que tinham alguma doença da pele, estende-lhe a mão e o cura da lepra. Em respeito à lei, pede para se apresentar ao sacerdote e cumprir a lei de Moisés como prova da cura. O narrador continua apresentando Jesus como alguém capaz de purificar a pessoa impura e readmiti-la na sociedade civil e religiosa. O gesto de Jesus, além da cura do doente, é uma crítica contra o isolamento de pessoas por causa de alguma doença, contra uma sociedade que discriminava por motivos insignificantes, principalmente os mais pobres e os doentes. Sua ação é uma expressão de misericórdia para quem necessita e uma contestação contra as estruturas que marginalizam as pessoas. Querido irmão, querida irmã, na história do leproso fica claro, Deus toma sempre a dianteira, dá sempre o primeiro passo. Foi assim que Jesus chegou à sua cidade. Deus, na pessoa de Jesus, vem ao nosso encontro. Como o leproso, nós nos aproximamos de Jesus com nossas carências e necessidades, pedindo-lhe uma graça, um milagre. Nessa história, o leproso nos ensina duas atitudes importantes: adorar o Senhor, reconhecendo nele o Salvador enviado pelo Pai, e estar pronto a realizar a vontade de Deus. Lições importantes que aprendemos com ele. Pedir com humildade e espírito de obediência. Nesse assunto, é bom sempre lembrarmos: Jesus espera de nós mais do que clientes satisfeitos. Ele nos quer discípulos. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia, ao pedir uma graça, ter as atitudes do leproso. Ó Jesus, recebes um homem cheio de lepra e, atendendo ao pedido dele, o livras da doença. Desse modo, o reintegras na vida social e lhe dás condições de ir ao templo prestar culto a Deus. Dupla libertação.
Livra também o nosso povo, Senhor, de tudo o que o impede de ter vida plena. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, dessa sexta-feira depois da Epifania, nesse dia 7 de janeiro, primeira sexta-feira do mês e do ano, você poderá até acompanhar na sua Bíblia as leituras da primeira carta de São João, capítulo 5, do versículo 5 a 13, o Lucas 5, 12 a 16, rezar o Salmo 147. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão no primeiro áudio, agora você poderá ouvir também a leitura da primeira carta de São João e a continuação da reflexão aplicada à vida. Caríssimos, quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Assim são três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Este é o testemunho de Deus, pois ele deu testemunho a respeito de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Eu vos escrevo estas coisas a vós que acreditastes no nome do Filho de Deus, para que saibais que possuís a vida eterna. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia da palavra deste dia enfatiza a presença libertadora de Jesus no mundo e a salvação daqueles que nele creem. Salvação não apenas no sentido escatológico, teológico, mas também no sentido humano, social, que livra as pessoas da miséria e da morte, como o episódio do leproso do Evangelho de hoje. A primeira leitura da primeira carta de São João mostra que quem acredita em Jesus como Filho de Deus é um vencedor. Jesus é aquele que, como vimos na liturgia do Natal, nascendo num lugar e numa família humilde, desceu ao mais baixo da condição humana para resgatar aqueles que estavam à margem. Revelou-se aos pastores, aos magos e a tantos marginalizados. Fez de cada um que acreditou um vencedor. Agora, no final dessa semana da Epifania, ele quer que cada um de nós acredite nele e o veja presente neste mundo, fortalecendo e incluindo os que são fracos e estão excluídos. Se quisermos vencer, precisamos ter ao nosso lado aquele que venceu a morte
e nos deu a vida eterna, Jesus. Precisamos ter dentro de nós a certeza da sua presença para podermos levar adiante os seus ensinamentos, a sua missão e dar testemunho dele através de nossas ações. Ações que promovam a vida e que resgatem a dignidade das pessoas, como se encontra no Evangelho de hoje, na relação de Jesus com o leproso. Jesus encontra um leproso desejoso de ser purificado. O leproso consegue enxergar na pessoa de Jesus a possibilidade de dissipar a causa da sua exclusão. Ele acredita e, por acreditar, vence. A causa da exclusão do leproso estava no preconceito e na discriminação que eram nutridos contra ele. Ao tocar no leproso, Jesus rompe com a barreira do preconceito e abre caminho para a cura da discriminação que o colocava à margem. Porém, não faz alarde desses atos, apenas pede que se apresente ao sacerdote para que este legitime sua inclusão. Por isso, a fama de Jesus se espalha, mas ele não está preocupado com a popularidade, com a fama, mas com a coerência com o projeto de Deus de resgatar vidas. Retirava-se para rezar, numa estreita sintonia com o Pai. Assim, ele nos mostra que quem acredita nele faz as obras que ele faz e age com humildade e confiança em Deus. Querido irmão, querida irmã, em suma, a liturgia de hoje mostra que Deus se manifesta cada vez que promovemos a vida, cada vez que fazemos algo para erradicar os males que atingem as pessoas e a humanidade, como, por exemplo, o preconceito e a discriminação que diminuem e marginalizam as pessoas. Lutar contra o preconceito, fazendo algo de concreto, é um grande passo para promovermos um mundo mais justo, mais fraterno e mais humano, um mundo onde Deus se manifeste e se revele por meio de cada ato de amor e compaixão. Eis o que nos ensinam os textos bíblicos de hoje. Divino Espírito, torna-me solidário com o irmão sofredor, a exemplo de Jesus, sempre pronto a socorrer quem carecia de um gesto de compaixão. Amém.